vai reformar, meu anjo. Então você vai querer ficar comigo nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou te falar os vilões de uma reforma. Esse é um escritório de arquitetura que faz projetos de lares, projetos de residências, e eu faço obras e reformas de residências também. A gente já teve um vídeo aqui nesse canal falando sobre os vilões da construção da sua casa, e hoje eu quero falar com você que já tem sua casa, seu apartamento, seu espacinho para chamar de seu, mas ele não está com a sua cara. E você está falando, uma reforma cairia bem, para ele ficar um lugar bonito, funcional, elegante, que atenda às minhas necessidades. Que essa é a função da reforma, meu amor. É a gente deixar o espaço com a sua cara, com funcionalidade, atendendo às suas necessidades, muitas vezes atualizando o espaço para uma necessidade que antigamente não era o que precisava para a família e hoje é o caso. Por exemplo, essa cozinha aqui tinha uma porta bem aqui, ó. Agora a porta tá aí, ó, onde vocês estão. Então a gente mudou o layout para atender às necessidades dessa família. E é para isso que serve uma reforma. Não é frescura, não é porque deu na telha que eu vou trocar tudo. Não, é para a gente trazer mais conforto, bem-estar, elegância, sofisticação, claro, e funcionalidade para a vida das pessoas, especialmente nas suas casas, que é o lugar que a gente precisa estar se sentindo melhor nessa vida. Imagina, você entra na sua casa e não está se sentindo bem, faz o quê? Chama a gente no link do WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo, pelo amor de Deus. Você precisa se sentir bem na sua casa. Primeiro vilão de todos é você confundir decoração com reforma. Reforma custa caro. Decorar, não necessariamente. Você pode decorar com 3 mil reais ou 5, mas você pode decorar também com 100 mil. Agora, reformar mesmo, quando você precisa mudar layout, trocar bancada, trocar piso, mudar iluminação, fazer armário, amor, aí você tem que estar preparado para investir. Porque não vai ser barato. E aí eu vou te explicar quais são os lugares que você vai gastar mais dinheiro na sua reforma. Primeiro lugar, mão de obra. Não faz com qualquer pessoa, não faz com o mais barato. Vai te dar muita dor de cabeça, talvez mais do que isso. Porque dor de cabeça tomando Eusaldina, às vezes te toma saúde mental, que é bastante drástico, né? E a gente não quer isso. A gente não quer definitivamente. Então, atenção para a mão de obra que você vai contratar. Contrate uma mão de obra que tem referência. E não vai ser a mais barata, definitivamente não vai. Para que você consiga fazer as coisas dentro do prazo, dentro do orçamento, você precisa ter uma boa mão de obra. Isso vai custar caro. O segundo vilão da sua reforma é você não planejar. Porque é isso que vai fazer com que o custo fique astronômico. E aí você fala assim, mas sabe como é obra, né? Sempre o dobro do que estava planejado. meu amor, só tem uma conclusão para a gente tirar dessa sua frase aí. Se custou o dobro, ou, só tem duas possibilidades. Ou você orçou errado, ou você inventou coisa no meio do caminho. Porque não tem como, gente. Um bom trabalho de orçamento, ele vai ser realizado. Esta obra aqui ficou absolutamente dentro da expectativa que a gente tinha e do quanto a gente orçou. Não passou o orçamento, é pelo contrário. A gente não consumiu todo o orçamento que estava previsto para essa obra. Por quê? Porque houve planejamento com o projeto e houve orçamento baseado no projeto. Então, se você quer fazer aquela coisa do já que, já que está mexendo aqui, vamos fazer aquilo lá. Bom, aí nesse caso, você tem que entender que o orçamento vai ser outro, porque tudo tem preço, tudo tem custo. Não é porque você está fazendo o lado de cá que dá para embutir o lado de cá. Não dá. Acrescentar uma tomada não dá para embutir no que já foi orçado. Então, se acrescentou, vai ter custo. E aí vai passar do orçamento, por quê? Porque não estava previsto. E o vilão número 3? Você até já fez o projeto, você se planejou, você está sabendo que você precisa botar as coisas nos seus devidos lugares, mas você ainda não está com clareza dos custos das coisas. Então vamos lá, eu falei mais cedo sobre a mão de obra, eu quero falar de outros pontos que você precisa estar preparado para você já colocar na ponta do lápis e ao começar a reforma, ao começar o planejamento para a reforma, que é quando você vai me chamar no link do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, você já vai estar preparado. Tudo bem?
Então vamos lá. Falei da mão de obra. Ela é de fato um dos pontos mais importantes do custo da sua obra. A gente está falando de 40% do valor da sua obra aproximadamente. Então já coloca isso no papel, tá? Segunda coisa, a reforma, ela não vai ter uma quantidade grande investida em material básico. Material básico não vai ser um grande investimento. Vão ser os materiais de acabamento, ao contrário de uma construção. Na construção, o material básico, o concreto, o ferro, o cimento, a areia, a argamassa, isso são uma bela fatia do orçamento que você tem como um todo. Na reforma, não. Na reforma, o principal custo que você vai ter vai estar nos acabamentos. Quando a gente está falando de construção, a gente tira do cálculo alguns pontos relacionados com a parte de interiores da obra. Por quê? Porque a gente está falando de construir e deixar o espaço habitável para ser habitado. Finalizado para ser habitável. No caso da reforma, a gente não vai finalizar uma reforma sem armários, por exemplo. Mas, eventualmente, a gente pode considerar uma construção concluída, ainda que os armários não tenham ficado prontos. Na reforma, isso não é viável, porque a reforma ela é, basicamente, transformar o espaço e deixar ele completamente finalizado. A estrutura já está pronta. Então, a gente tem um custo alto, um custo elevado de reforma, porque a reforma inclui coisas que, muitas vezes, a construção não inclui. Por exemplo, a gente dificilmente inclui nos preços de metro quadrado de construção os armários. Já na obra de reforma, a gente precisa incluir os armários, eles são a base da reforma. E eles são, sem dúvida nenhuma, um dos vilões da sua reforma, ou do seu orçamento. Não é vilão, veja, não pode chamar um negócio desse de vilão. É uma perfeição. É isso aqui que resolve a vida. Aqui, tudo funcional, tudo, cada cantinho pensado, a gaveta, com toda a divisória interna. Tá tudo pensado. Isso aqui não tem nada de vilão. Mas no seu orçamento ele vai ser muito importante. Ele vai comer um belo de uma fatia do seu orçamento. E aí a marcenaria vai sempre ser cara, gente. Eu fui recentemente palestrar num evento de marceneiros e eu aprendi muito com eles lá. E claro que eu não fui falar de marcenaria, né? Porque eu fui aprender de marcenaria. Eu fui falar da relação arquiteto e marceneiro. Mas lá, uma das coisas que eu mais me impressionei é que, se por acaso a sua marcenaria está cobrando barato, é porque provavelmente o seu marceneiro não sabe fazer orçamento. Porque não tem como ser barato. Porque o material bruto, o material básico, a matéria-prima já é muito cara. E aí, se você recebeu 2 orçamentos de marcenaria e um é a metade do outro, mas você pode ter certeza absoluta que o mais barato provavelmente está pagando só matéria-prima e está ficando com uma merrequinha ali. Ele não está sabendo quantificar o valor do trabalho dele, da mão de obra dele. É claro que a gente vai ter uma marcenaria que vai cobrar muito mais caro, porque às vezes a gente não está falando de marcenaria, a gente está falando de uma loja que tem todo o marketing, o branding por trás. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de comparar marceneiro com marceneiro, marcenaria com marcenaria. Se você tem 2 orçamentos muito discrepantes, não confie no orçamento mais barato. Ai, Mira, eu confio, ele já fez muita coisa para mim. Tá bom, então ótimo. Mas assim, eu tenho dó, porque ele provavelmente está trabalhando de graça. Mas pode estar entregando um resultado incrível, mas provavelmente ele está só pagando conta. Marcenaria de qualidade é, de fato, cara. O valor total da sua obra, a gente vai ter essa fatia aí de 25%. Então, o que faz, Emira, para reduzir custo? Diminui a quantidade de armário. O projeto precisa prever uma solução com menos armário, com prateleira, com nichos em alvenaria na parede, com estrutura de bancada que tenha embaixo menos armário, ou móveis prontos que você pode encaixar. Isso não quer dizer que vai reduzir drasticamente, mas é uma possibilidade que você tem, até porque você pode ir comprando aos poucos quando a gente está falando de móveis prontos. Outras 2 coisas que você precisa estar atento na hora de fazer a escolha dos materiais são as louças e os metais. A gente pode falar de louças e metais com custo quase irrisório da obra, como a gente pode falar de um valor astronômico. Já fiz quanto custa aqui no canal de banheiro, em que louças e metais representavam 30% do valor da obra.
Isso vai acontecer fundamentalmente em banheiro. Então, se você vai reformar banheiro, fique atento à escolha dos materiais de louças, ou seja, cuba, vaso, e metais, ou seja, torneira, misturador, chuveiro, cabideiro, toalheiro. Isso tudo pode encarecer muito o valor da sua obra. O último vilão da sua reforma é você tomar decisões erradas. Por exemplo, começar a obra sem projeto. Ou decidir fazer o projeto e contratar alguém que não é o Estúdio M4. Um grande erro. E a autoestima aqui, ó. Se o povo soubesse, não tem essa autoestima toda, não. É piada, gente. É piada. Foi a Alice que mandou eu falar. Que é assim que eu banco, entendeu? Se você tá nesse momento de preparar a sua reforma, de deixar o seu lar mais confortável, mais com a sua cara, mais funcional, mais atual, conta com a gente, meu amor. A autoestima não tá lá em cima, mas clicar no link, isso eu sempre peço. O link do nosso WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. A Jennifer vai te atender e te explicar tudo, faixa de valores, como faz para contratar o nosso trabalho. Então eu te espero lá. Projeção, até a próxima. Tchau. Tem vídeo toda segunda-feira aqui, 18 horas. As louças e os metais representavam... Só rapidinho para eu fazer a conta aqui. 30%.